Pessoal, boa tarde. Vou dar essa aula aqui agora, né? Que é a aula do dia 15, tá? Nossa aula atrasada. Mil perdões aí, porque no dia 15 eu não consegui dar aula no horário combinado, né, gente? Como de costume, começando 9 horas da manhã. Porque realmente dia 15 eu tive uma audiência criminal em outra cidade. Aí acabou que eu tive que ir para lá e tal. Ontem eu tive aula o dia inteiro, não deu para eu repor ontem, né? E hoje eu estou repondo aí esta aula. Esta aula, gente, ela vai ser inspirada, eu já passei nessa turma aqui um livro, né, que eu quero que vocês leiam, que é o Comunicação Não Violenta, tá? Que assim, que é uma sugestão de leitura para vocês, tá? É um clássico, né, esse livro aí, já pode-se dizer assim que é um clássico, né? É um livro que ele foi desenvolvido, né, em qual sentido? No sentido da importância de uma comunicação de modo com o objetivo, com o intuito, né, de aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, né? Então, e isso aqui, gente, assim, é tudo, né? É tudo no nosso dia a dia aí, todos nós, independentemente de qual área, né? Eu falo assim, se você é do direito, se você é da engenharia, se você é professor, se você é aluno, se você é casado, não é ou é solteiro, enfim, todas as nossas relações, a forma, né, como nós nos comunicamos vai influenciar demais para termos ou deixarmos de termos eventualmente algum atrito, né? E no direito especificamente isso é muito importante, né? Então existem tribunais do Brasil, né? Agora eu fiquei sabendo, quando eu fui preparar a aula aqui, né? Eu vi que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, né, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eles desenvolveram cursos de comunicação não violenta com base nesse livro aqui, voltada para o Poder Judiciário, né? E atrás do livro aqui também tem, ó, associar, um tipo como se fosse um comentário de alguém sobre o livro, né? Aí o que a pessoa fala, né? E eu vou falar o que a pessoa fala e quem que é a pessoa, né? Ó, associada à justiça restaurativa, vem ajudando a revolucionar as relações interpessoais e a gestão institucional, não só no campo da justiça, mas também com parceiros que atuam nas políticas de segurança, assistência, saúde e educação. Quem fala é o Dr. Leoberto Brancher, juiz titular da Terceira Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Quer dizer, tá óbvio aqui, né, que ele também implementou algo, né, nesse sentido lá na Vara da Infância e Juventude, que ele é titular e que, obviamente, ele está obtendo êxito. Essa justiça restaurativa aqui, só para vocês assim não ficarem perdidos, o que significa justiça restaurativa? Em apertada síntese, né? Então, às vezes você, o seu vizinho te furta, né, um telefone. E você descobre lá que foi o seu vizinho lá de muro que furtou seu telefone. Então, a justiça restaurativa seria o quê? Um encontro, uma audiência, né, entre você e ele, vítima e acusado, né, para que o acusado pudesse ali se desculpar com a vítima, né? Restaurativa, né? Então, qual que seria a ação aí nesse caso? Devolver o telefone, né? Pedir desculpas pelo ato dele, explicar por que levou ele a fazer aquilo ali, né? Então, é nesse sentido aí que é essa questão da justiça restaurativa, tá? E, obviamente, a justiça restaurativa, ela perpassa
por essa questão de uma comunicação não violenta, né? Uma outra área que é importantíssima, essa questão da comunicação não violenta, gente, que é uma área que eu estou militando muito ultimamente e que eu tenho visto isso demais, né? É na área da família, tá? Então, né, nessa área que envolve aí litígios familiares, a comunicação não violenta, ela é tudo. E ela perpassa muito e principalmente pelo advogado, né? Então, o que acontece, né? Nestes casos de família, né? Vou dar exemplos concretos aqui que aconteceram comigo, sem citar nome, lógico, né? Mas que vou dar exemplos, né? De casos reais. Fazendo um processo de divórcio, né? Eu estou pelo marido e nós estávamos querendo fazer uma proposta de acordo. Nós fizemos uma proposta de acordo, na verdade, né? Para começar a conversa. Então, como que funciona? Ó, patrimônio lá, 3 milhões de reais, né? Então, o marido chegou para mim, que é o meu cliente, e falou assim, olha, vou fazer uma proposta de 900 mil, passar para outra parte, 900 mil no dinheiro, limpinho de tudo. Ela não vai ter que colocar a mão em nada, eu que vou me responsabilizar aqui pela venda dos bens e tal, e passo para ela 900 mil, tá? Ok, ótimo, beleza. Eu, com a proposta dele em mãos, o que eu fiz? Beleza, vou passar para a advogada da outra parte. Liguei para a advogada da outra parte e falei, olha, doutor, estou com uma proposta aqui de 900 mil, vão abrir a conversa? A mulher começou a atacar o meu cliente, né? Falar dele, né? Falar que ele é isso, que ele é aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. E ela não focou na proposta especificamente, né? Gente, o que o meu cliente fez durante o casamento, se ele fazia xixi lá na tampa do vaso, se ele só assistia futebol, se ele, enfim, bebia e chegava tarde, isso importa agora? Não, não importa, né? O que importa agora? O casal chegou à conclusão que não quer viver mais junto, né? Então, o que importa dentro de uma perspectiva jurídica, né? Não vão viver mais junto? Vão separar? Sim. Então, vão divorciar. Tem filhos menores? Temos sim, temos filhos menores. Então, vamos estabelecer guarda e visitas, né? Ótimo. Guarda, visitas e, se for o caso, pensão alimentícia. Ótimo. Tem patrimônio? Tem. Vamos concentrar na divisão do patrimônio. É simples assim. Por quê? Se o advogado for entrar nessa questão de picuinha igual ela, né, veio falar lá que o meu cliente é isso, que o meu cliente é aquilo e tal, a gente nunca vai construir um acordo. E isso é o quê? Comunicação não violenta, né? Então a gente tem que pensar dentro dessa perspectiva, né, de não passar para violência. Agora é lógico, gente, você está discutindo um processo, por exemplo, de Maria da Penha, você está lá pela esposa e eu estou pelo homem, por exemplo, e o homem agredir a mulher, aí é lógico que a discussão vai ser em outro sentido, vai ser nos termos jurídicos ali e tal, né? Eu falo assim, em termos jurídicos, vai ser uma discussão respeitosa dentro daquele contexto. Mas vai ser uma discussão. Não estou falando que advogado não tem que brigar sim, mas na hora certa. Neste exemplo que eu dei aqui, o que caberia à outra parte, né? Você está com uma proposta de acordo na mão, né? O que você faz? Eu vou fazer uma contraproposta ou eu vou concordar com essa proposta e pronto. Eu não vou atacar. E por quê? Por que eu estou falando isso com tanta convicção? Que não vale a pena. Então, hoje mesmo, gente, por incrível que pareça, né? Por coincidência, eu estou também com um outro processo de divórcio, até bem longe daqui de Unai, na cidade lá de Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, na capital. E a menina me ligou, né? Eu sou pelo homem, eu estou pelo homem, e ele que é meu cliente. Só que eu entrei em contato com ela, que ela ainda não tem advogado, né? Falei com ela, fiz uma proposta de acordo para ela e tal. Ela falou comigo assim, ó, eu
eu não quero essa proposta de acordo, vou fazer uma contraproposta. Ela foi muito receptiva nesse ponto aí. Tudo bem, né? Ótimo. Só que hoje ela me ligou já vindo falar de algumas coisas que ela entende que está acontecendo e tal. Quer dizer, em relação aos filhos, não sei o quê. São coisas importantes, sim. Mas, tipo assim, eu falei com ela, olha, isso agora a gente tem que procurar solucionar. Não é você ficar falando mal dele, ele falando mal de você, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, a senhora está entendendo, está detectando, né, que tem este problema, tudo bem. Primeiro ponto, né? Qual que é o problema? O problema é que o meu filho foi passar o final de semana na casa dele, ele foi comprar o pão na padaria da esquina e deixou o menino sozinho em casa. O menino é muito novo, eu tenho medo, eu não quero que isso aconteça de novo. Tudo bem, vou falar com ele, não, mas não precisa de você vir e agredir, ofender o meu cliente, falar. É só colocar o problema, né, como o problema realmente é, e me falar qual que seria a sua solução. Agora, tem advogado que fica assim, não, é isso mesmo, tal, nossa, que absurdo, que não sei o quê, escutando e incentivando aquilo ali. Não, gente, vão detectar o problema, não é passar a mão na cabeça de coisa errada, né? Mas a gente tem que detectar e procurar solucionar. Então, o que seria aí essa comunicação não violenta, né? Em um mundo violento, cheio de preconceitos e mal-entendidos, né, busca-se ansiosamente por soluções. Precisamos criar relacionamentos interpessoais baseados em respeito mútuo, compaixão e cooperação. Então, gente, realmente, às vezes, isso é experiência própria minha, né? Às vezes a gente tem a tendência, como ser humano, de pensar com a cabeça do outro, né? E a gente pensa assim, fulano tá querendo me ferrar. A gente tende a pensar nesse sentido. E às vezes não é, né? Às vezes a pessoa está pensando uma outra situação. A gente tende a ser pessimista e a pensar que o outro quer o mal, né? Então, a gente tem que procurar, né, criar relacionamentos interpessoais baseados em respeito mútuo, compaixão e cooperação. Então, o autor do livro, Marshall Rosenberg, usou sua experiência como psicólogo e criou o método de comunicação não violenta, ou compassiva, né, de compaixão, uma ferramenta eficiente para capacitar aqueles que visam se autoeducar para restabelecer a confiança mútua entre as pessoas, instituições, povos e nações, né? Então, o objetivo dele foi fazer com que as pessoas passem a se comunicar em suas relações interpessoais de uma forma mais cooperada, né? Mais respeitosa, com compaixão, né? E isso é muito importante, né? Às vezes, tipo assim, igual eu já fiz estágio em atermação de juizado especial, às vezes a pessoa chega lá com problema e tal, falando, a forma como que você recebe ali, você muda tudo aquilo que a pessoa vai falar. É igual uma audiência, você chegar numa audiência lá de família, né? Aí você está pelo advogado de uma parte, a outra parte está com o advogado, tem o juiz. Aí o advogado da outra parte começa lá a ofender e tal. Na hora que te dá a palavra, se você tiver uma postura mais calma, mais adequada, fazer uma proposta de acordo, falar, você desarma completamente a situação, né? E nestes casos, principalmente, a figura do mediador, do conciliador, do juiz conta demais. Imagina, gente, se a gente está lá numa audiência de conciliação, né, instrução e julgamento, audiência de conciliação, instrução e julgamento. Que toda audiência de instrução e julgamento, ela inicia-se pela tentativa de conciliação. O juiz tem o dever ali, né? Eu falo dever porque a lei determina isso, de abrir a audiência fazendo uma proposta de acordo. Então, imagina se o juiz é uma pessoa agressiva, tá ali de uma forma tosca e tal. Aí ele abre a audiência já agressivo. Quer dizer, é lógico que não vai ter acordo, né? Claro que não vai ter. A tendência
é que a situação já está tensa e se a depender da forma como ele abrir a audiência ali, se ele abrir de forma ríspida e tal, as partes vão inflar isso aí na parte, né, a agressividade. Por outro lado, né, se o juiz abrir a audiência com tranquilidade, oportunizando as partes o acordo, falando, explicando da importância do acordo, que é melhor a construção ali de um acordo pelas próprias partes para a solução do caso concreto e tal. Então, gente, a gente tem que começar a pensar o direito nessa perspectiva da comunicação não violenta, tá? É muito importante isso aí para o operador do direito, tá? Muito, muito, muito importante. Aí eu vou ler aqui alguns trechos que eu separei aqui, ó. A não violência não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar amanhã, nem é algo que se torne dóceis ou facilmente influenciáveis. Trata-se, isto sim, de ter atitudes positivas em lugar das atitudes negativas que nos dominam, né? Então, é pensar no próximo, né? Pensar no todo, não pensar de forma individualizada, pensar no próximo como uma pessoa, como um sujeito de direitos também, né? A gente tem que pensar e olhar para o lado do outro, porque para a gente fazer um acordo, eu não estou falando aqui, gente, que acordo tem que, tipo assim, eu não estou querendo forçar ninguém a pensar que acordo é a melhor coisa do mundo, não. Um acordo é bom quando as duas partes ganham e as duas partes perdem, né? Um acordo bom é assim, né? Agora, um acordo que só uma parte ganha e a outra perde, não é um acordo bom, né? Aí já não é, não tem que ter acordo, né? Mas eu estou falando assim, para a construção do acordo, para a construção do mérito de uma decisão que seja ali efetivamente construída pela participação das partes, a comunicação violenta obviamente irá influenciar muito, tá? Então, o que eu quando recebemos mensagens negativas, mensagens negativas, temos 4 opções: culpar a nós mesmos, culpar os outros, escutar nossos próprios sentimentos e necessidades, escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Olha que interessante isso, né, gente? Porque se a gente pensar aqui nessa perspectiva, né, o que acontece? Olha que interessante. Às vezes, a pessoa que te agride, né, se você pensar assim, gente, por que ela está agindo dessa forma? Tentar entender o motivo que está levando ela a agir dessa forma, com certeza influenciará na nossa reação, né? Lógico que vai, né? Por quê? Se você pensar assim, nossa, a pessoa teve um dia difícil, enxergar que ela teve um dia difícil e tal, tá passando com problemas familiares e tudo, aí você vai compreender esse lado e não vai ter uma reação tão bateu, voltou, né? Digamos assim. Então é nesse sentido aí, tá? Outra coisa, né, também, concentrar naquilo que a gente deseja e não naquilo que deu errado, tá bom? Enfim, gente, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui, que é a comunicação não violenta, né, ela pode e deve ser usada na construção dos entendimentos jurídicos, né, na construção aí de decisões judiciais, na construção de peças judiciais. É nessa perspectiva que eu quero que vocês enxerguem, tá? Era isso, vou terminar a aula por aqui. Queria fazer essas considerações sobre essa questão da comunicação não violenta, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.